Então vamos assim, irmãos, elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, respirando profundamente este ar carregado de bons fluidos que os bons amigos espirituais nos trazem. Aproveitemos este momento, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, buscando estarmos de fato presentes, buscando esquecer tudo aquilo que não é necessário para este momento. E assim, agradecidos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, fruto de nossa escolha, nesta santa casa de oração que nos abriga, que sintamos o envolvimento amoroso dos bons amigos espirituais que aqui se encontram. E que possamos encontrar aquilo que viemos buscar, que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações a esse estudo bendito da doutrina espírita, que possamos ser envolvidos e aproveitar este momento para o nosso aprendizado, para a nossa reforma íntima, colocando em prática ao longo da semana tudo aquilo que aqui hoje já ouvimos dos emissários do bem através dos estudos. Graça te damos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Stevens. Sejam muito bem-vindos, casa cheia, muito legal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse tema que está no Livro dos Espíritos. Não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem, né? Quem de nós não conhece, né, não tem alguém na família, algum amigo, algum conhecido, ou nós mesmos, muitas vezes, falamos assim, para nós mesmos, às vezes tentando nos enganar, né? Mas eu não faço mal para ninguém. Eu trabalho, né? Meu trabalho é honesto, eu faço o melhor que eu posso, e aí tá tudo bem, né? Já que eu não faço mal para ninguém, então meu lugarzinho bom está reservado, né? E a gente vem estudar essas questões do Livro dos Espíritos, porque basicamente eu peguei as questões do Livro dos Espíritos para que a gente pudesse construir e refletir a respeito dessa mensagem de hoje, que não basta só não fazer o mal. A gente precisa mobilizar o melhor do nosso potencial para que a gente consiga fazer o bem. E aí sim, se a gente só não fizer o mal, a gente só chega na metade do caminho. Então, se a gente quiser de fato evoluir, se a gente quiser de fato aprender, se a gente quiser de fato fazer a nossa reforma íntima, precisamos fazer um algo mais. A gente pode imaginar a nossa encarnação aqui, a gente pode fazer uma analogia com o nosso trabalho, né? Uma vez eu ouvi do meu chefe, olha, quem quer mais, faz mais. Né? Quem quer progredir, quem quer evoluir, quem quer subir na escalada, precisa o quê? Precisa fazer algo diferente, né? A gente sempre está buscando o diferente, né? Você contrata uma pessoa para fazer a limpeza na sua casa. E ela vem e faz mais do mesmo, né? Não teve aquele toque especial. Então, essa é uma pessoa que talvez você não contrate para a segunda vez na sua casa. Você vai buscar alguém que realmente faça alguma coisa que te surpreenda. Então, hoje em dia, a gente tem percebido muito que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas interações, que muitas vezes as pessoas não entregam aquele algo mais, aquela cerejinha do bolo, ficam sempre na mesmice. E se a gente ficar sempre na mesmice, a gente não vai progredir, né? Não importa no que quer que seja, em qual área humana da nossa vida seja, no nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né, com
com um amigo, não importa, nos nossos estudos, na faculdade, não importa o que seja. Se a gente quiser algo mais, a gente precisa, né, se mobilizar. E aí, por minha conta, eu acrescentei aí, sem esperar retribuição. Quando a gente faz alguma coisa para alguém e a gente espera esse reconhecimento, né? Desculpa, a gente está agindo de forma equivocada. Ou quando a gente fala para o outro, olha, eu tive uma oportunidade aqui que eu ajudei, eu dei uma ajuda, levei uma cesta básica para a casa de alguém. E Jesus já nos dizia, em verdade vos digo, você já recebeu a sua recompensa. Que era o quê? Ter a aprovação daqueles que lhe rodeiam, né? E, de fato, quando a gente faz alguma coisa, no próprio Evangelho já tem, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Que é justamente para a gente guardar um pouquinho esse apetite de falar para os outros o que a gente faz, principalmente quando a gente faz o bem para o outro. A espiritualidade, Deus é perfeito, Ele está olhando tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, para que a gente vai sair divulgando tudo que a gente faz? Principalmente quando a gente faz coisa boa para os outros. Né? Aquele artista que a gente vê que, olha, ele ajuda uma instituição tal. Esse mês ele doou 500 mil para essa instituição. Recebeu o reconhecimento e a recompensa dele. E não é uma recompensa do céu. Não é que ele vai ficar sem recompensa nenhuma. Pelo menos ele está fazendo alguma coisa de bom. Né? Mas a recompensa dele, o mérito seria muito maior, né, sem essa necessidade absurda de divulgar. Essa necessidade absurda que as gerações, principalmente as gerações de agora, atendem. Tudo que está fazendo, está jogando no Instagram, Facebook, e a vida do cara deixa de ser uma vida privada, né? Ela vira uma vida para todo mundo. E aí quando a gente olha, eu não me canso de falar isso aqui, quando a gente olha no Facebook, no Instagram, no que quer que seja, só tem gente feliz, alegre, bem-sucedida, né? E aquele coitado, muitas vezes, que ele já não está com um astral bacana, o que acontece com ele? Ele fica mais baixo astral ainda. Ele fala, só a minha vida que não é boa, porque a vida de todo mundo é boa. Mas aquilo é um verdadeiro espetáculo, né? É um teatro. Né? É um teatro da vida, porque no mundo real as coisas são meio diferentes, né? Então, inicialmente, é importante a gente distinguir o seguinte, o que é bem e o que é mal. E eu já tinha ouvido isso, e vale replicar para nossa reflexão aqui, o Livro dos Espíritos, né, de abril de 1857, né, vai completar agora, 18 de abril, que a obra foi publicada a primeira vez, vai completar 166 anos, tem um roteiro ali com resposta para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos dilemas, desconfortos, a gente consegue encontrar as respostas. Eu lembro até de uma palestra do Divaldo, que ele falou que até fizeram uma pergunta bem capciosa numa palestra que ele estava, sobre astrofísica, alguma coisa assim, e no Livro dos Espíritos tinha a resposta. Só que como ele não tinha estudado muito, aí o espírito, o mentor que acompanha ele falou, tá vendo? Por isso que eu falo para você, leia todo dia o Livro dos Espíritos, lá tem todas as respostas. Então ele estava com uma plateia, com um pessoal um pouco mais intelectual, fizeram uma pergunta meio complicada para ele, e ele não sabia a resposta, o Espírito veio, ajudou na resposta, falou, tá vendo? Tudo tem no Livro dos Espíritos, para todas as nossas dúvidas, dilemas, até dessa questão. Porque ele começou na hora que o Espírito soprava para ele a informação, ele falou, mas isso não tem no Livro dos Espíritos. Mas isso não tem, ele falou, calma que você vai encontrar, e ele encontrou, né? Não me lembro a questão, mas assim, a gente consegue todas as respostas que a gente está buscando na codificação do Kardec. E aí, o que é o bem e o que é o mal? Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, mas como que eu consigo distinguir o bem do mal? E aí vem a resposta. Tudo que é conforme à lei de Deus é bom. E tudo que é contrário a essa lei de Deus é mal. Então, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringi-la. Todos nós nascemos com essa centelha divina, né? Com esse discernimento, essa consciência do que é certo e do que é errado. Ninguém precisa falar para a gente o que é certo e o que é errado. Nós sentimos quando a gente não está fazendo alguma coisa legal. Isso vem no interior da gente. E aí nós temos uma escolha para fazer. Eu vou persistir, vou continuar, né, seguindo esse caminho, ou vou mudar para outro. Então,
Está muito claro que a espiritualidade já explica, olha, tudo que está a favor da lei de Deus, ok. E a gente pode começar a se questionar, isso que eu estou fazendo está de acordo ou não com as leis divinas? Se estiver de acordo, segue que está tudo certo. Se não tiver, já sabe que lá no fundo está infringindo a regra, né? Questão 631. O Kardec, é interessante que o Kardec ele era bem insistente assim, né, nas perguntas. Então, esse é um trecho bem vasto de perguntas sobre essa questão do bem e do mal. Mas assim como, lógico que já era um espírito muito evoluído e tudo, mas como todo no ser humano que quer dar um jeitinho, ele começa a perguntar para ver se não tinha um jeito, né? E a gente vai entender isso mais adiante. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? Quando ele crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Todo ser humano, todo espírito é dotado de inteligência. E essa inteligência, né, que também faz parte dessa centelha divina que nós temos, ela nos ajuda a discernir qual o caminho é melhor para nós seguirmos. Então, assim, enganado não estamos, né? A não ser que a pessoa seja totalmente, nesta encarnação, desprovida dessa consciência, que muitas vezes é uma missão, é uma prova. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de seres normais, perfeitos, dotados de tudo e da inteligência para poder distinguir o que é certo do errado, né? E crê em Deus. Mas por que será que ele colocou crê em Deus? Importante ter lembrado disso. Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, ele não é perfeito. Então, quando a gente crê em Deus, a gente acredita que tudo aquilo que nos ocorre faz parte do nosso aprendizado. E aí nós não temos questionamentos. Não, mas o que eu fiz enganado. Mas você não tinha consciência, não tinha inteligência? Deus não é imperfeito? Não é perfeito? Então como que você se enganou? Se a gente crê na perfeição, se a gente crê em Deus e a gente de fato quer saber se o caminho que a gente está seguindo está certo ou está errado, nós vamos receber o amparo da espiritualidade, porque nós nunca estamos sozinhos e nem desamparados. Se a gente pedir, tiver essa fé e quiser de fato aprender, a gente vai conseguir. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se? E aí ele começa a querer tentar dar um jeito com a espiritualidade. Mas não tem jeitinho brasileiro com a espiritualidade. Ou é ou não é. Não tem meio termo, né? Na apreciação do bem e do mal e crer na prática e crer que pratica o bem enquanto na realidade pratica o mal. Ele quis perguntar para os espíritos, será que é possível a gente se confundir? A gente está tentando fazer o bem, mas não pode acontecer. Eu tentando, na minha vontade de fazer o bem, eu acabo fazendo o mal? E aí a espiritualidade se remete a Jesus. Aí fala para ele, olha, Jesus disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, meu amigo, você só vai se enganar se você quiser. Jesus já disse para você que é melhor termômetro. Se você for tomar uma atitude para com o outro, é só você se questionar. Se ele fizesse isso comigo, eu ia gostar? Simples assim, ele falou, tudo se resume nisso e aí a gente não vai correr o risco de achar que está se enganando. Continuando, questão 637. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? E aí eu coloquei ali, esse absoluto é no sentido de certo, de inteiro, de pleno. Ou seja, todo mundo tem essa consciência plena do bem e do mal. E aí segue o Kardec insistindo, né, também. É lógico, ele era curioso, mas as perguntas dele eram muito boas, né? E a gente vê que ele estava totalmente preparado para isso mesmo. É muito interessante a gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos por conta disso. E aí os Espíritos respondem. A lei de Deus é a mesma para todos. Deus não é justo? Então, ele não pode fazer para Ana e não fazer para mim. Por que ele está fazendo isso? Né? Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal.
onde quer que a gente vá. Aquilo que é bom, aquilo que não é bom, não é bom. Né? Não tem meio termo. E aí ele vem explicando isso daí exatamente. Qualquer que seja a posição do homem, não importa, né? Em qualquer posição que o homem estiver. A diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E aí entra uma parte interessante. Nós que já temos um pouco do conhecimento dessa doutrina, nós temos mais responsabilidade do que aqueles que desconhecem. Por quê? Porque a gente já sabe, né, que as coisas que acontecem no nosso dia a dia vão exigir de nós muito mais integridade, muito mais paciência, muito mais relevância com o próximo, muito mais amor. Vamos tentar deixar o nosso coração menos endurecido, para que a gente possa ser aquele que faça o bem, entregue uma mão segura para poder apoiar alguém. Então nós temos mais responsabilidade. E quanto mais nós vamos avançando, né, vocês estão começando o primeiro ano, nós já passamos por lá aqui, fomos avançando um pouquinho, né, e assim, a responsabilidade vai só aumentando. Bem-vindos ao aumento da responsabilidade. Isso é muito bom, porque a gente começa a ser o nosso próprio observador, né, e o nosso próprio vigia. E olha que a gente escorrega bastante, hein? Tem hora que a gente escorrega de um jeito que a gente fica até com vergonha depois, fala assim, eu não vou nem falar que eu sou espírita, vou sair aqui pela tangente, porque o que eu fiz aqui foi muito feio agora. Né? Mas que a gente seja esse nosso vigilante, né? Jesus não fala orar e vigiar o tempo todo? Né? Questão 637, ele vem com uma pergunta um pouco mais forte agora. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Nossa, ele tirou da cartola, né? Então, e esse selvagem, qual que é o nível de responsabilidade, né? E aí a espiritualidade responde, eu disse que o mal depende da vontade. Imagina, uma condição de canibalismo dessa, o cara está lá numa tribo daquela. Ele tem o mesmo nível de intelectualidade e de inteligência que o outro? Ele tem inteligência, mas, assim, ele está tão evoluído quanto o outro naquela questão anterior que ele está abordando? Não está, né? Então ele não tem aquela vontade de fazer o mal, aquilo está dentro da cultura dele, né? E é isso que ele está explicando. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Quanto mais a gente vai se adiantando, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente sabe se está fazendo certo ou não. E aí entra aquela questão da vontade firme da gente mudar a rota, né, da nossa vida. E esse é bom que essas perguntas é um puxão de orelha generalizado para todos nós. Não fique parado. Se você ficar parado, meu amigo, você não chegou no máximo que você poderia nessa vida. Então a gente chega, enfim, à pergunta que é tema do nosso estudo de hoje, que é a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A gente já sabe que não, né? E aí os espíritos respondem para ele. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. No limite das forças, é relativo, né? A gente consegue, será, reconhecer o limite dessas forças? Eu lembro quando eu estava no quartel, num determinado exercício, a gente já estava todo mundo muito cansado, sem fôlego, umas 2 noites sem dormir, comendo mal, um monte de coisa assim. Aí o instrutor falou assim, olha, quando você achar que você não pode, ainda tem 25% até o colapso. Aí eu fui fazer essa analogia agora, fui pensando, né? Qual que é o limite das nossas forças? O que ele está falando aqui é que tudo tem um limite, né? Você não vai chegar, tem coisas que você não vai conseguir fazer, né? Mas ele explica aqui o seguinte, porquanto responderá por todo o mal que haja, resultado de não haver praticado o bem. Se a gente for impor esse limite para tudo que a gente for fazer, a gente não vai fazer nada. Eu acho que esse é um extremo. O outro extremo é você abrir mão de tudo. De tudo que eu falo assim, o que eles esperam que nós façamos? Você tem 2 pães. Você tem um para o almoço e um para a janta.
Você entregar um pão desse adicional está no limite das suas forças? Eu acho que está, você não vai ficar sem comer. Né? Se você repartir, mesmo na dificuldade, está no limite das suas forças? Eu acho que está dando o limite das suas forças. Aquele teu amigo que te liga 2 horas da manhã precisando conversar, ele está cheio de problema, ele está derrubado, ele está emocionalmente acabado, ele está desempregado, não sei o quê, te ligou 2 horas da manhã, será que não vale a pena atender? Está no limite das suas forças ou não? A gente está falando de coisas talvez inimagináveis ou impossíveis que a gente faça. E não é isso, né, que ele está querendo dizer. Ele está falando que, olha, dentro do limite das suas forças é aceitável, ok. Mas você vai ser responsável se você... você vai ser responsável se você puder ter feito alguma coisa e não fez. Aí você vai ser responsabilizado. Se você pudesse ajudar aquele teu amigo no momento e você não fez, e quantas vezes a gente não faz, né? Tocou o telefone, antigamente não tinha, né, seu Pedro? Tocava o telefone e não sabia quem que era, não tinha nada, não tinha registro de chamado, não tinha nada, você tinha que atender quando tocava. Agora a gente olha o celular e fala assim, é o Fábio, ó, de novo, vou atender não. Ah, não vou mesmo, o quê? Meia-noite, estou cansado, é o Fábio de novo. E assim a gente toca a nossa vida, né? Hoje em dia, a tecnologia é maravilhosa, né, gente? Mas a gente precisa saber usar esse recurso maravilhoso que a gente tem. Questão 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratica? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Uma pergunta sensacional, né? Sensacional. Porque assim, a gente vê que esse bem ele está subordinado a uma coisa, né? Tem as condições, né? Com relação ao mérito e diferentes graus de mérito. Quer dizer, ele englobou tudo numa pergunta com relação ao bem. O quanto que a gente pode chegar, se tem graus para seguir, em que condição, qual que é o parâmetro. Ele queria comparar, ele queria entender isso um pouco mais a fundo. E aí, os amigos espirituais respondem o seguinte: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Aí já responde um pouco daquele limite, né, anterior que a gente estava falando. Né? Quanto maior a dificuldade, você vence essas dificuldades, essas barreiras, maior é o mérito. Ou seja, nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. E aí eu tenho aquela calça em casa, velha, surrada, aí eu dou essa calça. Por quê? Porque eu tenho mais umas 10 calças penduradas no meu cabide. Qual que é o mérito? Teve mérito? Teve. Mas se a gente fosse usar um parâmetro e dar um número, né? De 0 a 10, qual que foi esse mérito? 1? 0,5? 0,25? Né? Aquele dinheiro que está sobrando na carteira, aí você passa no sinal, o cara está jogando um monte de coisa para cima, fazendo aquelas coisas, talvez não tenha almoçado, não tenha, né, tomado água direito, está ali franzino, mas o cara tem uma habilidade maravilhosa. A gente nem palma, nem um bom dia a gente não fala para ele, muitas vezes. Né? E aí, de vez em quando, toca demais o nosso coração endurecido, a gente dá lá R$2.000 pro cara. Estava sobrando esses R$2.000 na carteira. Agora eu quero ver o cara abrir a carteira e ver que na carteira só tem uma nota de 50. E ele não dá para ele cortar aquela nota de 50 no meio. Aí eu quero ver ele pegar aquela nota de 50 e falar, minha amiga, toma aqui, ó. Sabendo que ele tinha que pagar a conta de água, né? E que o dinheiro estava meio contado. Ou a conta de luz em casa. Ou levar um leite para o filho em casa. Aí é mérito. É fazer o que o Dr. Bezerra de Menezes fez. A mulher bate na porta da casa dele, altas horas, solicitando o socorro dele, porque a filha dela estava doente. E ele com o filho em casa, com febre, doente, não sei o quê. A mulher dele ficou super feliz, né? Que ele saiu, deixou o filho e foi atender a mulher. Esse o grau de dificuldade que eles estão falando, quando a gente se doa. Mas quando ele saiu, o que acontece? A gente recebe logo a recompensa por esse grau de dificuldade que a gente atravessa. Porque ele falou assim, Jesus, entrega o meu filho em suas mãos. E saiu para atender. Ele mal saiu na porta, o moleque já não tinha mais febre.
Então, assim, é esse reconhecimento e é essa recompensa que a gente tem que buscar. Não é aos olhos dos outros, fazer porque aquele lá está me vendo, ou aquele, né? Não, é fazer porque a gente quer ser melhor, porque a gente quer melhorar, né? E, desculpa, gente, a gente não pode ficar muito com a cabeça, o que o outro está pensando de mim, não sei o que, o problema é seu, né? Toca a sua vida, toca em frente, né? Fazer o bem também não é criticar o outro, fazer o bem é evitar fofoca. Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode ser filtro para evitar que uma fofoca cresça, por exemplo. A pessoa chega na gente e fala assim, você viu fulano lá? Nossa, o chefe chamou atenção, viu? Não sei o quê. Aí você, em vez de cortar aquilo ali, não, você já vai dando mais gás para o cara falar, mas é mesmo? Mas o que aconteceu? Nossa, se a gente pode interromper aquele problema ali na hora. Aquilo vai ajudar em alguma coisa? Vai agregar valor para a sua vida? Né? Então, a gente tem que ver o que vale a pena. E aqui ele já dá o exemplo, né? É muito mais meritório o pobre que divide com o outro o único pedaço de pão que tem do que o rico que pegou uma moedinha ali que está sobrando, né? E mesmo que não seja uma moedinha, que seja uma quantia alta, né? Se ele deu o que estava sobrando, e toma aí 100 reais aí, porque a conta no banco está boa demais, né? 100 reais para mim não é nada. E aí ele fala assim, a propósito, lembre-se do óbolo da viúva, né? Eu trouxe ele aqui, essa parábola do Cristo, né? Mas, assim, em linhas gerais, o que é o óbolo da viúva? Jesus estava num certo local e estava vendo, provavelmente numa sinagoga, né? E o pessoal estava indo e contribuindo com dinheiro. Então, o pessoal que tinha dinheiro, eles faziam questão, né? Botar aquela quantidade grande de dinheiro mostrando o dinheiro que estava colocando. E aí chega a pobre viúva e coloca 2 moedinhas pequenininhas lá. E aí o Jesus, ele não perdia a oportunidade de nos ensinar, chama os apóstolos, os discípulos, vem cá. Tá vendo lá aquela viúva? Ela deu muito mais do que qualquer um outro, porque ela deu aquilo que ia faltar para ela. Ela deu tudo que ela tinha. Então o mérito dela, se comparado a eles, é infinitamente maior. De 0 a 10, ela tirou nota 10. E olha que beleza, né? Ela teve a oportunidade de ter Jesus ali, né? Para utilizá-la como exemplo. Concluindo, eu achei interessante que eu tirei isso daqui da revista de Jornal de Estudos Psicológicos de 58, 1858. Kardec recebia uma série de cartas, né, na divulgação da doutrina espírita e tudo. Isso daí tinha um ano, mais ou menos, que o Livro dos Espíritos tinha sido publicado. Então ele sempre respondia as perguntas. A esposa dele fez isso até o final da vida, né? E aí teve essa observação que eu achei muito interessante, que foi desse senhor aqui, eu não vou me atrever a ler o nome dele, é Gedu Chalar, que é tudo François, né? E eu não entendo muito bem. Mas aí ele falou o seguinte, a doutrina, ele escrevendo porque ele estava espantado com tanta informação bacana que ele viu no Livro dos Espíritos, né? Ele estava encantado, na verdade, com a obra, né? Ele falou assim, a doutrina se resume em 2 palavras. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Aí ele coloca para Kardec, lamentamos que o senhor, Allan Kardec, não tivesse acrescentado, e fazei aos outros como quererias que vos fizessem. Né? E aí vem o resumo, que aí o Kardec já resumindo. Não basta não fazer o mal, é preciso ainda que se faça o bem. Se fores apenas homem de bem, quer dizer, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, fiquei no meio termo, só terás cumprido a metade do seu dever. Então, o que a espiritualidade, o que Jesus sempre nos convidou a fazer, era um algo mais. Né? Por isso que Jesus, em certo momento, na Bíblia, ele é questionado por um jovem, né, de posse, e aí esse jovem fala assim, o que eu tenho que fazer para segui-lo? E aí ele fala para esse jovem, prega tudo que você tem aos pobres e me siga. E ele não quis seguir Jesus. Aí foi quando Jesus disse, é mais fácil um pobre entrar
no reino de Deus do que um rico passar pela agulha, pelo buraco de uma agulha, né? Buraco de um camelo, que ele fala, alguma coisa nesse sentido. E esse camelo era uma agulha, né? Uma lã, né? Grossa, uma corda que eles usam. Então, o resumo... Oi? O camelo passar, muito obrigado, Sr. Pedro, o camelo passar pelo fio de agulha. E esse camelo, né, eu quando era criança, por exemplo, achava que esse camelo era um camelo mesmo, um dromedário, né? E na verdade esse camelo não é, esse camelo era um fio de linha bem grosso, né? Que era difícil de você colocar, inclusive acertar na agulha. São as parábolas do mestre. Mas esse é o convite que fica para nós, para a nossa reflexão hoje. Não importa qual a dificuldade que a gente está passando, né, sempre tem aquele que está com uma dificuldade pior que a nossa, precisando de mais ajuda. Qualquer coisinha que acontece com a gente já acha que é um absurdo, né? Quando você tem uma semana um pouquinho mais atribulada, você já quer jogar tudo pro alto, você já não quer mais fazer nada, né? A gente já começa a reclamar. A gente é bom para reclamar, né? A gente reclama bastante, né? E aí o outro está, de fato, passando muita dificuldade e às vezes a gente está reclamando por coisas tão pequenas na nossa vida que, se comparado à extrema dificuldade que outros estão passando, não é nada que a gente está passando. Mas mesmo assim, eu acho que nós temos que parar e refletir. Eu estava ouvindo o canal lá do Divaldo Franco, ele falou assim, vamos fazer um exercício essa semana? Vamos tentar passar uma semana só sem reclamar? Vamos ver só essa semana. E aí você vai contando quantas vezes você deixou de reclamar. E eu tentei fazer isso um dia, eu já desisti, porque naquele mesmo dia eu falei várias vezes e tinha tanta reclamação besta, né? Se a gente pudesse examinar todo dia e começar a fazer esse exercício, a gente vai parar de reclamar um pouco e vai buscar fazer o bem. Tá? Eu acho que esse é o convite dessa mensagem do Evangelho, para a gente fazer o bem, fazer um algo mais, fazer o diferente, fazer o diferencial, porque isso vai trazer benefício para nós. É óbvio que a gente vai ter o reconhecimento, mas qual é o reconhecimento que a gente está buscando? O reconhecimento do plano material ou o reconhecimento do plano espiritual? Então é fazer o bem sem ostentação. Boa noite, muito obrigado pela paciência de vocês. Valeu, hein?